Olá, é um grande prazer continuarmos com o nosso podcast Agrovisão. Hoje nós vamos dar início a uma série denominada Aquanegócio na Bioeconomia, Potencial e Oportunidades para o Maranhão. Nós vamos entrevistar um grande amigo, o engenheiro de pesca José Ribamar Pereira. Vamos fazer uma breve introdução sobre o tema que nós vamos tratar. Nesse Agrovisão, nós vamos dar início a essa série, como eu falei, sobre o aquanegócio. A pergunta que nos move é: por que falar de aquanegócio? A resposta é clara. O Maranhão possui uma das maiores costas, do país, e a segunda do Nordeste, e uma Amazônia Azul. O Pereira vai falar para vocês o que é essa Amazônia Azul, rica em biodiversidade. Mas esse potencial ainda não foi totalmente explorado. Olha só vocês que trabalham com a aquicultura, aquanegócio. É uma oportunidade gigantesca que une o desenvolvimento econômico à sustentabilidade, gerando emprego e renda de forma inteligente. Nessa série, vamos conectar a riqueza dos nossos recursos naturais com a infraestrutura, a logística e o ambiente de negócio que já temos. Queremos mostrar de forma imparcial e detalhada como o Maranhão pode se tornar um polo do aquanegócio, de referência no Brasil, e também no mundo. Então, preparem-se para descobrir as oportunidades que estão nessas águas maranhenses. Sejam todos bem-vindos à série Aquanegócio na Bioeconomia, Potencial e Oportunidade para o Maranhão. Eu vou apresentar como serão os outros episódios, Formato e estrutura desse podcast. Aquanegócio na Bioeconomia, o Potencial e Oportunidade do Maranhão. Uma série de 5 episódios com duração de 40 minutos, exceto esse que nós vamos fazer, que é o primeiro, que são 60 minutos. O estilo é entrevista dinâmica e conversa com especialistas, pesquisadores, empreendedores, pescadores e autoridades governamentais. A linguagem será acessível, evitando jargões técnicos excessivos para alcançar um público amplo. Detalhamento dos episódios. Esse episódio 1, a cadeia do aquanegócio no Maranhão e a Amazônia Azul. Faremos uma apresentação oficial da série e receberemos o engenheiro de pesca José de Ribamar Pereira como convidado. Nesse episódio inaugural, faremos um panorama geral sobre a cadeia do aquanegócio no estado. No episódio 2, nós vamos tratar sobre maricultura e pesca extrativa, do oceano à mesa. Esses serão, a partir desse segundo, 40 minutos. O episódio vai mergulhar nas práticas e no potencial da produção aquática no Maranhão, com um convidado a ser definido. O terceiro episódio, Porto do Itaqui, a porta do Maranhão para o mundo. Foco na infraestrutura logística e na posição estratégica do Porto de Itaqui como um diferencial competitivo, com um convidado também a ser definido. O quarto episódio, nós vamos tratar sobre a rota da competitividade, grãos, ração e transporte, explorando a cadeia produtiva local e como ela contribui para a competitividade no agronegócio, com um convidado também a ser definido. O quinto e último episódio, o ecossistema dos incentivos, governo e mercado. Discussão sobre o ambiente de negócio e as políticas públicas que incentivam o setor, com um convidado também a ser definido. Muito bem. Com sua vasta costa e ecossistemas únicos, a nossa Amazônia Azul tem um cenário perfeito para o desenvolvimento sustentável. Nessa nova série titulada Aquanegócio na Bioeconomia, Potencial e Oportunidades para o Maranhão, vamos desvendar, com o auxílio do especialista Dr. José Ribamar Pereira, o que torna o nosso estado uma referência nesse setor. E para começar com chave de ouro, nós vamos fazer uma breve apresentação do nosso convidado.
Pereira, é um grande prazer tê-lo aqui. A gente já tinha conversado há bastante tempo sobre fazer essa série, né? E você está nos ajudando bastante, apresentando o formato que é mais o ideal para a gente mostrar para o produtor, para o criador, para a comunidade que compra, para o Brasil, para o mundo, o que tem, né, o nosso aquanegócio. Pereira, eu gostaria que você falasse de você. Quem é o Pereira? Né? Porque é mais fácil você falar do que eu. Boa tarde, Biratã. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Agrovisão. É um prazer estar aqui com você. Eu quero, nesse primeiro momento, me congratular com essa iniciativa da TV O Imparcial, em particular da direção do Agrovisão, porque essa é uma oportunidade ímpar que o Maranhão tem para introduzir essa ideia do desenvolvimento sustentável para as águas maranhenses a partir do potencial que o Estado dispõe. Eu comecei minha vida profissional quando me formei em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 1980. E logo depois eu voltei para o Maranhão e entrei na equipe, na época, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, antiga Sernat. E de lá eu trabalhei até 1996 como servidor público, depois saí como servidor, continuei trabalhando nessa área. Eu só entrei na área da aquicultura e pesca mesmo, diretamente, foi na época quando eu fui convidado pela equipe do governador eleito, Jackson Lago, para ressuscitar o órgão de extensão e assistência técnica no Maranhão. A Imaté tinha sido extinta e a gente ajudou a criar a GERP e fomos o primeiro chefe da assessoria de planejamento e coordenamos a elaboração até da estrutura da GERP. De lá para cá, ocupei vários cargos no Estado, na Secretaria, primeiro na Secretaria, na Sagrima, que era a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, depois a Secretaria de Pesca e Aquicultura, a CEPAC. Eu tive um período também como consultor do Ministério do Meio Ambiente, com um contrato pelo PNUD, depois também um contrato com o IICA. Na oportunidade dessa contratação pelo IICA, eu elaborei o projeto que redundou na criação da carreira de analista ambiental no Estado, Legal. na SEMA, e também o primeiro concurso público para absorver técnicos para diversas áreas do conhecimento com impacto na área ambiental pela SEMA. E de lá para cá, na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Pesca, e assim nós formamos essa experiência. E eu acho que a minha primeira participação na área ambiental e logo depois para entrar na pesca e aquicultura me deu uma visão muito mais holística. A gente trabalhava muito fortemente só a área de comando e controle e a gente, do lado de fora do órgão de gestão ambiental, a gente percebeu que a busca de sustentabilidade ela é fundamental. E aprendi, por exemplo, que a Agenda 21 não é uma agenda ambiental, é uma agenda para o desenvolvimento. E a sustentabilidade, que virou um jargão, ela é utilizada como se fosse só uma questão de proteção, de preservação do meio ambiente. Não, ela é uma agenda para o desenvolvimento. O meio ambiente outra concepção, outra percepção, né? Perfeitamente. E é nesse rumo que eu comecei a dedicar a minha vida profissional, buscando sempre desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, com atenção especial à questão ambiental em busca da sustentabilidade. Muito bom. Vocês perceberam a experiência do nosso amigo Pereira, que eu chamo carinhosamente de Pereira. Pereira, estamos lançando uma série, né? Esse podcast com foco no aquanegócio. Qual a sua visão sobre a importância de ter um espaço como este para discutir esse setor no Maranhão? Olha, Biratã, o Maranhão é uma das maiores potencialidades hídricas do Brasil. Nós temos 640 quilômetros de costa,
nós temos mais de 10 bacias hidrográficas de rios perenes ainda com qualidade, temos uma biodiversidade bem interessante e o podcast, essa iniciativa do Imparcial, ela vem muito a contribuir porque ela é um ambiente democrático para você discutir e compartilhar experiências, você aproximar o setor produtivo da sociedade, você dar visibilidade às oportunidades e aos desafios que têm que ser enfrentados para o desenvolvimento sustentável desse setor, e você contribui para a formulação de políticas públicas mais efetivas. Você oportuniza para que se debata as dores que os produtores sentem, você busca que o setor público possa fazer uma gestão mais próxima da realidade e mais factível de realmente promover desenvolvimento. E o desenvolvimento se promove com igualdade de oportunidade, com uma tecnologia que tem que ser desenvolvida, inovação tecnológica. Então, a busca de sustentabilidade ela tem vários, eu diria que a nossa área, o nosso setor, ele carece do funcionamento governamental como se fosse uma orquestra. Por quê? Porque existem as políticas públicas setoriais que impactam na questão do desenvolvimento, elas estão dentro das estruturas de governo. Uhum. Então, a gestão ambiental é fundamental, a questão fundiária é fundamental, a questão da inovação tecnológica é fundamental. Da comercialização, compra, né, dos produtos. Do acesso ao crédito, tudo isso é como se fosse uma orquestra que todo mundo tem que tocar a mesma música no mesmo ritmo, cada um na sua missão, cada um com seu instrumento, para que realmente a gente consiga esse desenvolvimento que a gente espera que aconteça diante do potencial e da biodiversidade que nós dispomos. Muito bom. Bom, o subtítulo da série é Aquanegócio na Bioeconomia. Poderia nos explicar, de forma simples, o que é essa bioeconomia e por que ela é tão relevante para o desenvolvimento do nosso Estado? Perfeito. A bioeconomia, ela utiliza recursos naturais de uma forma inteligente, de uma forma sustentável. E essa forma inteligente e sustentável de você utilizar os recursos naturais, ela tem que gerar valor econômico, valor social e ambiental. Então é um tripé, né, Pereira? Perfeito. Então, é a transformação da nossa riqueza de biodiversidade nos nossos rios, dos nossos mares, dos nossos estuários e da nossa Amazônia Azul como um todo, nosso oceano, e no contexto da inovação da tecnologia, na geração de renda e conservação ambiental, que isso é que vai nos abrir novos mercados e atrair investimento privado nos elos da cadeia produtiva. A gente sabe que não é o Estado não pode ser o Estado que assuma toda essa responsabilidade. Ele fomenta. Então, ele fomenta, ele protege, ele dá a ambiência necessária para que o aproveitamento dos recursos naturais se dê de uma forma sustentável, mas que gere riqueza. Legal, muito bom. Pereira, nós vamos para a quarta pergunta aqui desse bloco, né, que é o bloco abertura que fizemos, né, e a introdução do podcast. Essa série abordará temas específicos em cada episódio. Nós dividimos eles em 5. Poderia nos dar uma visão geral do que o público pode esperar dessa série? Tanto nesse momento que nós estamos aqui tratando do lançamento e nos próximos. O que eles, o produtor, o criador ou o empreendedor, Pereira, que quer iniciar nessa atividade, o que a gente pode falar assim, olha, esperem isso, que nós vamos estar tratando. Nós mais ou menos já falamos que a gente tem que envolver uma série de políticas públicas, políticas que realmente promovam esse desenvolvimento. Nós vamos falar aqui, por exemplo, de gestão ambiental, licenciamento ambiental, que é uma forma que você tentar equilibrar a produção com a conservação dos recursos. As outorgas mesmo, né? As outorgas, o acesso ao crédito, as políticas de incentivo, estabelecimento de políticas de incentivo para atrair investimento e envolver realmente
toda a comunidade, o pequeno, médio, grande produtor possa estar inserido com qualidade pelo fato de ter acesso a esses investimentos. Inovação tecnológica, é preciso promover que a academia, nós temos aqui as universidades, a UFMA, o IEMA, o IFMA, faltou uma. UFMA, o EMA, IEMA, IFMA. Então, essa academia tem que ser acessada no sentido de priorizar o investimento nas pesquisas, na inovação, de forma a contribuir lá na ponta com o uso sustentável dos recursos naturais. Muito bom. Pereira, nós vamos passar para o bloco 2. Temos também mercado, exportação. Nós precisamos ter estratégias para colocar os nossos produtos no mercado tem, nacional, né? Lá fora, a nível nacional e internacional. E uma questão também que às vezes a gente não fala, que talvez eu até sugeriria que, ao final dessa série, seja feito também um evento, um episódio com o tema saúde animal. Isso é fundamental também para o sucesso do investimento na cadeia aquícola. Muito bom. Vamos lá, nós vamos para o bloco 2. A riqueza da Amazônia Legal maranhense. Qual é o foco? Exploração da geografia e biologia do nosso litoral. O agronegócio maranhense tem mostrado um crescimento notável em produção, tecnologia e infraestrutura. A chegada de grandes empreendimentos reforça o potencial de expansão da nossa economia. Nesse segundo momento, vamos mergulhar de cabeça, Pereira, no que torna o Maranhão tão especial no nosso vasto litoral, conhecido como Amazônia Azul. Esse ecossistema é o verdadeiro berço de oportunidades para o setor. Vamos explorar ainda a fundo o nosso potencial biológico, as diferenças entre pesca extrativa e a maricultura, e descobrir quais espécies podem ser o motor, né, do nosso crescimento econômico sustentável. Dessa forma, eu pergunto, o Maranhão é conhecido por sua Amazônia Azul. Qual a principal característica do nosso ecossistema marinho e costeiro que o torna tão único e promissor para o aquanegócio? Bom, a principal característica da nossa costa é a sua extensa e rica diversidade de ambientes contínuos. A questão das costas arenosas e lodosas, que serve de alimento para muitas espécies, os bancos de gramíneas, por exemplo, que servem de alimentação para espécies como o peixe-boi, por exemplo, os arrecifes, que são rochas que são ricas em biodiversidade. Nós temos o exemplo aqui da maior reserva de corais da América do Sul, que é o Parcel de Manuel Luiz, que é riquíssimo em biodiversidade, é um berço das populações, e é chamado, inclusive, aquela travessia que tem aqui no Atlântico para os Estados Unidos, que é o nosso Triângulo das Bermudas. Tem várias embarcações. Mais de 200 embarcações estão registradas como naufragados nessa região. Mesmo tendo as cartas náuticas, mas... Não, tudo aconteceu antes da gente ter essas cartas. Tá. Então, essa riqueza precisa ser explorada de uma forma sustentável. Não só como parte turística, né? Sim, sim. Muito bom. Bom, falamos da pesca extrativa e da maricultura. Ou não falamos ainda dela? Não, a pesca extrativa, infelizmente, a nossa pesca extrativa, ela é ainda bastante artesanal. A nossa frota pesqueira marinha, ela é extremamente obsoleta. Nós não temos, as nossas embarcações não têm muita autonomia de viagem, então a pesca ela incide muito fortemente dentro das reentrâncias, dentro do golfão, das baías, então que isso provoca que a incidência das capturas se dê muito fortemente em espécies juvenis, espécies que ainda não deveriam ter sido, como é que se diz, capturadas, recrutadas para captura, embora com exceções. As nossas apetrechos também eles não são seletivos, há uma incidência muito forte de capturas acidentais por espécies que deveriam ser, que está fora pelo fato de já estarem numa lista de risco de extinção.
Então, nós precisamos modernizar a frota pesqueira, nós precisamos sair das reentrâncias com embarcações que sejam mais leves. Inclusive, há questionamentos da área de sanidade, porque as urnas das nossas embarcações ainda, daqui a pouco, estarão sendo muito condenadas pelos órgãos de vigilância sanitária em função de que não preservam a sanidade dos animais capturados e no armazenamento a bordo. E aí nós precisamos atingir outros pesqueiros, as espécies pelágicas, as espécies demersais, que toda a frota mais avançada que vem ao Maranhão, a costa maranhense, a costa norte, para as capturas, dizem que aqui na costa norte os peixes às vezes morrem de velho porque não são recrutados na captura. E aí você diz qual é a influência e a relação que tem da pesca extrativa com a maricultura. Isso. Eu acho que essa é a pergunta. A maricultura é fundamental. Eu acho que elas são interdependentes e uma pode ajudar a outra. A maior contribuição da maricultura é você estar exatamente para diminuir a pressão sobre os estoques selvagens. Então, você dá uma oportunidade ao pescador artesanal, por exemplo, de ter uma outra atividade que não exerce a penosidade física, que é a captura. Existem períodos de ventos muito fortes que o pescador não pode ir ao mar ou se retrai por conta disso. Então, a maricultura, o exercício da produção em cativeiro, é uma alternativa de renda ao pescador, e ele, obtendo sucesso bem interessante, ele até abandona a extrativista para trabalhar com a maricultura. Agrega mais valor agrega mais valor. E outra coisa, a depressão nos estoques é mundial. Então, a maricultura já está, a aquicultura já ultrapassou a captura no mundo inteiro. Então, está se substituindo, inclusive, e vai ser motivo de outro questionamento, que é a questão de substituir a farinha de peixe pelo farelo de soja, porque há uma captura no mundo, existe uma frota dedicada à captura de peixes que não são comestíveis para produção de farinha para ração. Só que, embora que não sejam comestíveis, ela não é seletiva também, e aí ela consome esses peixes, mas que fazem parte da cadeia trófica no mar. Então, a ideia é que você substituir a proteína animal na ração pela proteína vegetal. Muito bom. Eu gostaria de fazer mais duas perguntas nesse bloco. Dentre as diversas espécies, quais você destacaria como as que têm maior potencial econômico para o Maranhão hoje? E por que seria essa espécie com esse potencial? Olha, na nossa costa, nós temos uma espécie que é o bijupirá. O bijupirá é uma espécie que seria o salmão brasileiro, na minha opinião. Por que o salmão brasileiro? Nós temos, por exemplo, a indústria do salmão no Chile, que é gigantesca, mas ela é totalmente importada. Tanto os apetrechos de contenção dos peixes, as gaiolas, todo o manejo, a industrialização, basta-se dizer que quem é o dono da cadeia do salmão no Chile é a Mitsubishi. Então, nós temos a condição de ter o nosso salmão brasileiro, que é o bijupirá, com várias vantagens. A primeira delas é que, para atingir o tamanho de mercado, o tempo de manutenção da espécie dentro do sistema de cultivo é 1/3 do salmão. O salmão é mais de 1 ano. Então você tem 3 chances. Aliás, o salmão é 2, 3 anos. E a gente pode fazer... Você tem 3 ciclos antes de um salmão. Exatamente. E uma outra coisa que eu falo também é que nós temos aqui uma universidade, a Universidade Federal, que tem um laboratório de Oceania, não tem? Que cuida, por exemplo, de contratos de pesquisa com as startups. Então, as gaiolas da indústria do salmão no Chile, elas vêm todas da Europa. Aqui nós temos a produção de alumínio.
voltou pela Alumar. Alumar. Então, se a gente tiver uma startup matéria-prima para trabalhar, né? para produzir os equipamentos de contenção dessa espécie, a startup que partir para essa proposta de construir esses equipamentos de contenção de espécies no mar, ela está se habilitando para outro tipo de atividade, também outro tipo de destinação dessa tecnologia dominada. Então, a gente pode oportunidade de negócios, uma né? oportunidade De aquanegócios, de né? aquanegócio. Tá, muito bom. Bom, eu vou fechar aqui esse bloco. Existe um equilíbrio entre a exploração econômica e a sustentabilidade ambiental? Como podemos garantir que esse crescimento no setor não prejudica a nossa Amazônia azul, nossa costa marinha, né? É o que nós estamos falando. Você tem que trabalhar com inovação tecnológica, você tem que ter um sistema de manejo adequado que resguarde e proteja as espécies, você tem que ter nas capturas. Você tem que ter o repositório, não é só retirar, É só né? retirada. Então, a contribuição do aquanegócio, da aquicultura, é fundamental para permitir que os estoques selvagens eles se recuperem. É uma atividade econômica que é bastante rentável, com menos penosidade, quase não tem penosidade física, e dá um resultado econômico satisfatório. Então, na sua percepção, é modernizar, né? Sim. Modernizar para ir capturar, né? Buscando assim, a qualidade que está lá debaixo d'água, que está aguardando. Exatamente. Ou, como o senhor falou, acaba morrendo de velho, né? Assim, morrendo de velho porque não foi capturado. Que não foi capturado. Então, nós temos essa costa belíssima, rica em diversidade biológica e que precisa, as nossas populações que estão defrontantes ao mar, os nossos jovens estão saindo do curso médio e estão indo para as drogas, para outro tipo porque não tem oportunidades, pela falta de oportunidades. Então, é preciso que a gente ofereça a esses nossos jovens uma alternativa. E aí as universidades estão com curso, a UFMA tem curso de engenharia de pesca, a UEMA tem curso de engenharia de pesca, o IFMA tem cursos técnicos que podem formar jovens que vão atuar nessas áreas, não só como produtores, mas também com agentes para atuar no manejo. A gente incentivar o empreendedorismo do aquanegócio, né? Exatamente, inclusive questões de gênero, porque as unidades de beneficiamento que foram criadas, nós temos em Pendências, no município de Pendências, lá no Rio Grande do Norte, 400 e tantas mulheres trabalhando dentro das unidades de beneficiamento, fazendo o manuseio do pescado dentro da indústria. Então, um grande exemplo. Né? É um grande exemplo. Vamos para o terceiro bloco, Pereira. A cadeia de produção e logística. Como o aquanegócio se conecta à infraestrutura local? Bom, agora vamos tirar o aquanegócio das águas, né, e colocá-lo no mapa da economia. A produção é apenas o começo. A verdadeira competitividade está na logística. Nesse bloco, vamos discutir a infraestrutura do nosso estado, o papel estratégico do nosso Porto do Itaqui e como a nossa cadeia de insumos, como os órgãos para a produção de ração, se conecta a esse setor. O foco é entender como o Maranhão pode se tornar um hub logístico para o mercado internacional. Primeira pergunta para o senhor. A produção de pescado é apenas uma parte da cadeia. Como a logística do Porto do Itaqui pode atuar como um grande diferencial para a exportação de produtos do aquanegócio? Perfeito. Você falou, o Porto do Itaqui é o maior porto do Arco Norte. Então, ele já está dotado com uma infraestrutura e uma logística apropriada e pronta para receber, por exemplo, pescado para embarcar em containers frigorificados. Porque já tem tomadas já instaladas, né? Foi uma demanda, toda né? a infraestrutura disponível. Então, o porto já está pronto para isso. É o grande hub para
promover a saída do nosso Só não tem mais pescado. rotas, né, restabelecidas de container, né? Exatamente. Então, nós temos a localização geográfica da ilha de São Luís, do porto de Itaqui, é excelente, porque é a menor distância entre os grandes mercados importadores de alimentos, inclusive de alimentos saudáveis. Nós vemos ver aí a China, o maior produtor mundial na pesca extrativa e na aquicultura, mas já é o terceiro ou segundo maior importador. Ela não tem mais como crescer sua produção e tem uma população imensa, né? Que, inclusive, a Índia já passou a população da China. Então, quem é que vai alimentar essas populações? Hoje, o Brasil é o maior produtor de alimentos saudáveis para o mundo. Mas a gente aqui no Maranhão, a gente tem condições de atingir os principais portos da Europa, dos Estados Unidos e pelo Canal do Panamá chegando na Ásia. Então, a população da classe média mundial nos próximos 20, 30 anos, provavelmente, ainda estarão na Ásia. Então, precisamos produzir alimentos, precisamos processar nossos alimentos, exportar para esse mundo, além de, lógico, conseguir preços acessíveis para o abastecimento interno. O senhor acabou respondendo a segunda pergunta, que eu vou fazer só para o internauta saber. É verdade que a menor distância do Maranhão para os mercados da Europa e dos Estados Unidos se traduz em uma vantagem competitiva real em termos de custos e tempo de trânsito. É verdade, não é? É verdade, e não só Europa e Estados Unidos, mas para a Ásia também, pelo Canal do Panamá. Do Panamá. E futuramente se fala muito na ferrovia que está unindo o Pacífico com o Oceano do México, e também talvez um outro grande canal na Nicarágua, que há uma perspectiva, inclusive, com o interesse de empresários chineses de fazer esse investimento. Muito bom. E a cadeia de insumos? A disponibilidade de grãos no Maranhão para a produção de ração pode realmente ter um impacto significativo na redução de custos para o produtor rural, para o produtor local. Eu vou colocar uma pimenta que todos os nossos convidados aqui, Pereira, a gente fala muito da chegada da Impasa com a produção do DDGS, né? Então isso aqui acaba te colocando um pouco de assunto, né? Como é que essa questão dos insumos para isso? Olha, o Maranhão, nós temos os grãos, olha, só para você ter uma ideia, 60% a 80% do custo de produção para a aquicultura é o farelo de soja. Aí nós temos também o amido do milho, é o aglutinante ideal, porque ele promove que a ração extrusada, por exemplo, ela flutue mais tempo. Então, são duas produções. E temos outras oleaginosas, como o caroço do algodão, que também que lá no sul, em Balsas, é um dos grandes produtores. E é um insumo importante para a ração. O babaçu também entra, Pereira? Ou ainda não existe? Não existe uma pesquisa que comprove, que garanta, mas... A borra, o farelo dele. Bom, tem produtor que usa até melancia lá, mas para ter resultado econômico... Tem que se usar, e nós, técnicos, a gente sempre recomenda uma ração industrializada, porque ela é preparada, quanto mais tempo passa, mais as rações são próximas da ingesta natural da espécie. Para converter carne, né? Exatamente, em carne, né? Para converter em carne. Bom, qual a importância da malha viária multimodal que a gente tem? Que a gente tem ferrovia, nós temos 3 ferrovias, né, no estado do Maranhão. Carajás, uma parte de 100 e poucos quilômetros da Norte-Sul, e aqui a Transnordestina. Então, qual a importância da malha viária multimodal do estado para o escoamento eficiente dessa produção, desde o produtor até o posto? Porque a gente falou lá atrás, né, da importância do Itaqui. Exatamente. Então, a Interlândia do Porto, que é tudo sabe, que está ao entorno? É tudo. Então você tem a ferrovia Norte-Sul, a Carajás, a Transnordestina, e que vem desde o sul do Maranhão, onde nós temos a Commodities,
para a produção de uma ração de qualidade. A ração, como eu disse, é 60% a 80% do custo de produção. Se a gente começa a produzir, inclusive utilizando esse insumo que está sendo, vai ser produzido da DGS aí que é da 32% de exatamente, proteína. 32% de proteína. Então, a gente tem que estimular a instalação de indústria de ração. De indústrias, para você ter os elos da cadeia produtiva de forma tal que a gente tenha um custo menor e competitividade nos mercados. Então, a nossa vantagem comparativa é exatamente a disponibilidade e outra coisa, a ferrovia ela é um transporte menos caro, vamos dizer assim. Então, a ração produzida no Maranhão, tanto para o consumo interno de nossa biodiversidade, da nossa aquicultura, não só da aquicultura, como para a produção animal, é fundamental para a gente aumentar a nossa competitividade nos mercados, tanto no mercado nacional, regional, como internacional mesmo. Então, nós temos quanto menor o nosso custo de produção, maior a nossa competitividade para atingir outros mercados. Então, você, produtor rural, aquicultor, aquanegócio, vamos abrir os olhos para essa potencialidade de se ter indústria, a agroindústria de ração e de outros tipos de insumos para o segmento. E não ficar esperando que venha de fora. Vamos nos antecipar, né, E as sementes, a produção de alevinos, no caso da piscicultura, a semente do camarão, que chama pós-larva, nós também precisamos produzir aqui. Ter laboratórios, Ter né? laboratórios que sejam certificados, inclusive nós temos aqui, eu falei na questão de sanidade, a UEMA dispõe de um laboratório que é top de linha em todas as Américas. Ele tem o laboratório tem um convênio firmado da UEMA com a Universidade do Arizona. Olha só. Então, esse laboratório é top de linha no estudo e na prevenção e identificação de enfermidade de crustáceos, e agora já está sendo certificado pelo Inmetro, e é top de linha no Brasil e na América Latina. Muito bom. Em outras partes do mundo também. Nós estamos recebendo amostras para fazer essa análise dentro desse laboratório, vinda do país inteiro. Nós tivemos um evento na FIEMA sobre exportação e importação, e onde o Inmetro entra. E onde o Inmetro entra, aqui nós temos o INMEC, que é o Instituto de Meteorologia do Estado. E falando, eu fiquei impressionado com o portfólio de produtos e serviços que o Inmetro tem, o INMEC. Então, a gente buscar realmente esses grandes parceiros, né? Porque estão lá, porque a nível nacional tem lá no Rio Grande do Sul, traz para cá, só replica aqui. Vamos para o quarto bloco. Não. Desafios e oportunidades. Os obstáculos e o caminho para seguir para o crescimento do setor. Nem tudo é mar de almirante. O crescimento do aquanegócio no Maranhão enfrenta desafios, mas, por outro lado, abre um leque de oportunidades. Nesse bloco, vamos ser realistas. O engenheiro José de Ribamar Pereira vai nos ajudar a identificar os principais obstáculos, tanto os técnicos quanto de mercado, e nos mostrar como a inovação, a gente falou bastante sobre inovação, e o apoio de políticas públicas podem transformar esse desafio em um futuro promissor para os envolvidos do setor. Nesse sentido, quais são os principais desafios, Pereira, tanto técnicos quanto de mercado, que os produtores, criadores e empreendedores do aquanegócio maranhense enfrentam atualmente? Bom, como desafios técnicos, eu destacaria, por exemplo, tecnologia e capacitação. Nós temos um método tradicional ainda de criação e que nós não temos, nós precisamos inovar. Nós precisamos inovar no sentido de ter sistemas de produção que sejam possível você fazer um adensamento maior, portanto, ter uma maior lucratividade por unidade produtiva, de tanque, né, de reservatório. A partir da adoção de tecnologias inovadoras que possam realmente garantir melhor produtividade no nosso cultivo. Eu posso te provocar o cultivo do peixe de bioflox, é um desse em tanque suspenso, tipo lona, tipo...
bioflocos, prebióticos, probióticos, são todas tecnologias inovadoras que propiciam ao sistema de cultivo o melhor rendimento, por conta da produtividade que é muito impactada pela adoção dessas novas tecnologias. Bom, você pode complementar, porque eu Também te atrapalhei, né? os desafios de mercado. Nós temos a logística extremamente favorável, mas na infraestrutura de beneficiamento nós estamos muito carentes. Nós temos a produção e De processamento, de né? processamento Mínimo mínimo. do peixe, E do olha pescado. que o governo tem feito um trabalho interessante. Nós conseguimos lá ainda pela Sagrima, junto à Secretaria de Fazenda, só para você ter uma ideia, Incentivo. se você quiser importar equipamentos para industrialização do pescado no Maranhão, nós diminuímos o ICMS, por exemplo, de 17% para 1%. Mano, menor que o do atacadista. Atacadista é 2%. Então, Né? se você importar equipamentos para promover a industrialização do pescado, o beneficiamento, é 1% de cobrança de qualquer importação de qualquer estado do Brasil. Pereira, isso é importante, porque lá na Secretaria de Indústria a gente acompanha os investidores e tem um incentivo para a cadeia da agroindústria da bovinocultura, né, e para o de aves, né? Sim. Então, se você pega a cadeia completa, desde que produz o pintinho, a ração, faz a integração, o processamento, aí você tem um incentivo imenso lá. Então, da mesma forma, eu não sabia que tinha para piscicultura, para essa área do aquanegócio. E na aquicultura, no agronegócio aquícola, você tem, e nós vamos, isso é o futuro da aquicultura mundial, aliás, futuro para nós ainda, mas já existe disseminação no mundo, que é a questão dos cultivos multitróficos. Você pode juntar... O que é isso? Cultivo multitrófico, você cultiva no mesmo ambiente o camarão, por exemplo, camarão, a ostra e a macroalga. Então, eles não não atrapalham um ao outro. A vida deles. E o mais importante, todos têm mercado, têm mercado garantido. Tanto o camarão quanto a ostra, nos fast food. Você pode trabalhar com essas 3 espécies tranquilamente: peixe, camarão, ostra e alga. A alga que entra na alimentação tanto humana quanto de animais, faz de animais, uma composição de você ração. pode extrair delas vários subprodutos ligados a cosméticos, também alimentação, suplementação alimentar, várias... Isso aí é um mercado, e pode ser em pequenos espaços. Isso é a bioeconomia. Tá vendo? Você, investidor, não desperdice o seu espaço lá na sua propriedade, ou que seja lá no litoral, na costa, ou no continente, que você pode fazer um planejamento para produzir, né, dessa forma. É só buscar as técnicas. Né? Exatamente. Pereira, pensando no pequeno e médio produtor, quais as tecnologias e práticas de maricultura seriam as mais viáveis para impulsionar a produção local? Olha, primeiramente, você iniciar com um processo bem leve ainda, sem muito uso de tecnologia, você pode trabalhar com... Para entender a dinâmica do segmento. Exatamente. Manejos. O manejo mais fácil, você poder ter um cultivo que não dê uma resposta econômica no primeiro momento muito interessante, mas que serve de aprendizado. Que vai paulatinamente crescendo, né? E com, como é que se diz, o conhecimento prático da execução da atividade. Nós temos técnico para auxiliar nisso, saindo das IES, das instituições de ensino superior? Temos sim, mas a gente precisa ainda, eu acredito e eu preconizo que a gente aproprie mais ainda os currículos das nossas IES para esse novo cenário, essas oportunidades. Isso vem acontecendo, é gradativo, é paulatino, mas vem acontecendo, graças a Deus, mas a gente precisa avançar mais ainda. O intercâmbio entre as IES é importante, e é importante que os produtores também busquem
estudar, busque os cursos, conhecimento maior, conhecer mercados. Eu fui, durante algum tempo, instrutor pelo Senado, da piscicultura, e a gente via, por exemplo, que num determinado município, o cidadão tomava a iniciativa de cultivar uma determinada espécie, vamos supor o tambaqui, e o mercado que ele queria atingir, era tilápia. ninguém queria essa espécie. Então, o planejamento prévio da sua atividade é fundamental. Onde você vai comprar o alevino? Você tem informação de alguém que está comprando num determinado local que é um alevino de Qual é a qualidade desse alevino? Está certificado como o laboratório para fornecer? Eu vi várias pisciculturas serem encerradas ou tiveram dificuldade porque os alevinos que foram adquiridos eram de tamanho diferente, ela não sabe, ela não queria. Ela pegou infantil e era juvenil, coisa não, desse ela tipo. sabia, era mesclado. Então, ele, embora tivesse a habilidade de fazer biometria para saber dimensionar a dosagem da ração, o fato de ser tamanho diferente viabilizava, porque não dava o resultado econômico que ele esperava. Aí ele fala, esse negócio não funciona. Né? Exatamente. E Pereira, eu vou pedir permissão para contar uma história. Você lembra do nosso engenheiro de pesca, Dr. Bezerril? Foi do Sebrae. Eu cheguei a fazer um curso com o Bezerril, no Sebrae, de piscicultura. E lá ele contou uma história interessante. Ele falou assim, olha, teve um aluno meu que participou de uma capacitação e depois de uns anos eu encontrei-o e perguntei, como vai? Tudo bem? Como está a sua atividade? Aí ele disse, eu estou produzindo peixe na região de Itapecuru. Opa, que legal, que bom, né? Está sendo sucesso. O senhor me ensinou errado. Aí o doutor Bezerril falou, mas como que eu ensinei errado? O que foi que eu ensinei errado? O senhor falou que naquela época que o bom seria eu produzir o tambaqui lá com 1,2 kg e tal, e a tilápia, uma das espécies. E eu estou fazendo com 600, 700 gramas. Aí ele, mas e onde foi que eu errei? Não, você falou isso. Que, assim, e qual é a característica dos teus clientes lá em Itapecuru? Olha, doutor, lá são tudo famílias que tem 3, 4 filhos. Se eu criar um peixe grande, um não quer comer o rabo, o outro não quer comer a cabeça, aí vai dar briga. Então eu prefiro fazer, e o mercado aceitou, eu fazer ele menorzinho, porque eu vendo, cada um come um peixe inteiro. Aí o doutor Bezerril falou, mas você lembra que eu te falei que quem manda é o mercado? Então, né, é isso que você está falando. Aí o mercado, né, existe, né? De repente você está produzindo tilápia, mas o mercado quer tambaqui, tambatinga, né? Quer de 1.200 gramas em vez de 800. Exatamente. Hoje, no Maranhão, nós somos o 6º colocado no país inteiro, o 6º colocado na produção de peixe nativo em cativeiro. Maranhão é o 6º. Então, e essa atividade, a produção está crescendo, ela é bem crescente. O que pode acontecer? Cada vez o mercado vai se afastando mais, porque você começa a estagnar e aí o preço cai. Então é preciso você estar sempre planejando, replanejando e identificando novos mercados. Entendendo o mercado, para poder ser mais assertivo. Ouça o mercado. Exatamente. Né? Pereira, tem 2 perguntas rápidas nesse quarto bloco para a gente ir para o último. Além dos desafios, quais as oportunidades que a bioeconomia abre para a inovação e o desenvolvimento de novos produtos a partir do nosso ecossistema aquático? Quando falo de novos produtos, né, aí eu jogo o processamento mínimo, né, para não entregar ele só abatido ou só filetado, sei lá, quais são as chances de o Biratã, entrar nessa bioeconomia e falar assim, abra o olho, faça diferente? Olha, o aproveitamento integral do pescado é fundamental. A bioeconomia é isso, ela você estimular através da pesquisa, da inovação e propiciar ao investidor a possibilidade de usar ou de produzir os insumos que são ofertados por essa cadeia, cadeia. Por esse produto da cadeia. As algas, por exemplo, nós temos uma alga interessante que é nativa aqui, que é a gracilária,
a carragenina, pode ser o agar. Então, são vários insumos que podem ser obtidos dessa cadeia produtiva. E, por exemplo, a quitosina, que é da carapaça do camarão também, ela é jogado fora, né? É jogado fora. Então, você tem que, cada vez, você se apropriar de mais informações e tecnologias inovadoras que lhe permitam agregar valor na cadeia, não fazer Exatamente. só o proteína, carne. Não. O que tem aí que é considerado subproduto? E não é. Exatamente. É um produto, né? É um produto. Bom, E o que é, por exemplo, a gente sempre fala que o aproveitamento integral o que é um efluente ou um resíduo de uma determinada, é insumo para outro. para outro. Então, Bom, fechando a última pergunta desse nosso quarto bloco. A política pública tem um papel fundamental. O que o setor espera do governo para criar um ambiente de negócio mais atrativo, de um ambiente de aquanegócio mais atrativo? olha, estimular a produção, é você oferecer, você ter uma infraestrutura de gestão que seja mais eficiente, mais eficaz no sentido de dar oportunidades, no sentido de, por exemplo, de se envolver junto aos órgãos financiadores para termos um juro mais interessante para estimular o investimento. Você tem também uma aproximação muito grande, muito forte com as IES, para que produzam as pesquisas aplicadas à resolução dos problemas. Não só para atender uma demanda, assim, meu TCC é esse, mas não tem utilidade nenhuma, né? Então, temos que ter a pesquisa aplicada a resolver problemas. Os problemas da produção, os problemas do produtor, de forma que isso possa inferir maior produtividade na produção dos produtos. Muito bom. Nós vamos para o quinto bloco. O futuro do aquanegócio e as considerações finais. O futuro do setor e a mensagem principal sua. Chegamos ao nosso bloco final. Depois de explorarmos o potencial biológico, a logística e os desafios do aquanegócio, é hora de olhar para o futuro. Com as palavras do senhor a respeito disso, vamos projetar o que está por vir, discutir o papel e da nova geração, né, e de empreendedores, e entender por que a colaboração entre os setores público e privado é a chave para o desenvolvimento sustentável dessa bioeconomia, né? É uma reflexão nossa poderosa para ajudar os nossos, né, produtores. Considerando todos os fatores que discutimos, que o senhor colocou com muita competência, qual a principal projeção para o futuro do aquanegócio do Maranhão? Eu diria nos próximos 5 a 10 anos. Eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos a maricultura vai se consolidar como o principal motor de crescimento da economia das águas. A maricultura já está acontecendo, que ela já suplantou a pesca extrativa, mas eu acho que o entendimento, inclusive, o Agrovisão contribui muito com esse despertar para que a gente possa realmente, os órgãos setoriais, cada um com a sua missão, possa contribuir para o crescimento sustentável da cadeia produtiva. A questão da ciência e tecnologia, da inovação, a questão de identificação de novos mercados, dos incentivos fiscais, a questão de conhecer lá fora. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso na Apex, por exemplo, em Brasília, em que eu dizia que eu entendia que uma das missões que a nossa diplomacia teria que ter no mundo, nos países onde a diplomacia brasileira está presente, era exatamente identificar oportunidades para que o nosso potencial de produção econômico pudesse ter acesso a esses mercados, conhecendo quais são as exigências aduaneiras, as exigências ecológicas, de sanidade que eles têm, para que nossa produção
se apropriasse dessas informações e direcionasse a exploração dos recursos naturais para atendendo essas demandas. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu digo que a experiência que eu tenho no Maranhão, por exemplo, no cultivo de camarão, de peixe, o Ceará, ele propaga para o mundo que o camarão da Costa Negra, que ele chama, é um camarão especial, diferenciado, por causa da qualidade do solo lá da costa do Ceará. E que eles fazem isso com um apelo, camarão da Costa Negra. Qual seria, no seu entendimento, o apelo que teria você produzir camarão da costa amazônica comparando com o camarão da Costa Negra? O Maranhão é um dos estados da Amazônia brasileira, um dos 3 estados da Amazônia Azul brasileira, que dispõe de uma plataforma continental ampla demais. A presença do manguezal enriquece a nossa área. Produzir e processar, a gente pode vender lá fora, por exemplo, Amazon Coast Shrimp, camarão da costa amazônica. O apelo da gente conseguir acessar os mercados exigentes. É outra pegada, né? É uma outra pegada. Bom, que conselho o senhor daria para um jovem estudante, um participante de uma startup ou empreendedor que deseja ingressar nesse setor do aquanegócio? Eu gostei de você falar nas startups, que eu acho que a gente tem que investir muito nisso, porque uma startup dedicada, com o exemplo que eu dei, de questão de você produzir com o nosso alumínio aqui produzido na Alumar, você produzir equipamentos, os tanques-rede, de suporte, tanques, exatamente, né? As gaiolas. As gaiolas, né, que a gente chama. Você tem a questão não só das startups. O nosso produtor, ele precisa trabalhar com planejamento. O planejamento prévio é a chave para o sucesso de amanhã, do sucesso ou do insucesso do investimento que você vai fazer. O pescado é uma joia, mas ele também, só para você ter uma ideia, a carne vermelha, ela custa um pouco mais a se deteriorar. Mas o peixe, por exemplo, ele logo após a morte, ele atinge um estágio que a gente chama de rigor mortis. E aí começa a infestação de ácidos graxos, que isso vai inviabilizar. Por isso que o senhor falou dos equipamentos, dos barcos, que onde acondiciona já não estão com a qualidade necessária para fazer isso. Então, né? Nós precisamos. E o investidor primário, ele tem que previamente saber se for o peixe, onde ele vai comprar o alevino, vai escutar quem está produzindo para saber qual é a ração que está comprando. As lições aprendidas de cada um, né? É o brainstorm que precisa ser feito. Então, o network, conseguir conversar com todas as pessoas que produzem, para que realmente ele invista. Eu defendo muito essa questão de você ter uma entidade macro. Aí, existe hoje uma entidade que representa esses empreendedores do aquanegócio? Tipo, nós temos na FIEMA o sindicato das empresas de metalurgia, temos o de frigorífico. Existe algo para nós? Olha, a organização dos nossos pescadores, por exemplo, tradicionalmente é com a Federação dos Pescadores Nacional e estaduais, mas estão muito focadas na questão trabalhista, na questão de proteção. É como se fosse até um sindicato que protege como se diz, então, é uma grande oportunidade, né, de criar uma entidade para tocar isso e começar a criar as políticas, né, buscar fomento. Eu acho que isso, um impacto com relação a essa questão da organização, eu acho que é cultural. Nós não temos essa cultura de cooperativismo. Mas a gente constrói, né? Porque Sim. Aconteceu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Eu estava discutindo, eu estou fazendo um curso de cooperativismo lá na Semapa. E a gente estava discutindo justamente isso. Nós temos que desenvolver a cultura. O Pereira vai participar da cooperativa dos piscicultores do negócio, mas ele não tem experiência em gestão. Então, nós, Estado, vamos fazer o quê? Incubar aquela cooperativa. Durante 2 anos, presidente Pereira, a sua cooperativa, nós vamos auxiliá-lo a gerenciar a cooperativa.
Com 1 ano e 6 meses, nós vamos sair de perto de você. Você vai tocar sozinho. E se você não quiser, contrata, então, um profissional do mercado para gerir a sua cooperativa. Você criar essa cultura de gestão da cooperativa. Porque não adianta ter só por ter e não saber gerir, buscar mercado, apresentar os produtos, né? Eu vou dar um exemplo. Na época da pandemia, nós realizamos aqui, em São Luís, um workshop sobre a política de pesca e aquicultura. E convidamos um dos diretores, aliás, da maior cooperativa de pescados do Brasil, sediada no município de Toledo, lá no Paraná. Vale? Não, é a Copacol. Copacol. E eu fiz a pergunta seguinte, a Copacol toparia... Abrir uma... Não, eu não digo nem assim, mas... Dar assistência para fazer a a coisa... na época, estava pensando na em alimentação. trazer para o Nordeste experiências de cooperativismo, e a Copacol era uma das... Era um dos cases. A Cevale e a Copacol. Aí eu disse, como é que você vê que essa coisa possa acontecer devido às culturas nossa, que não é muito chegada a essa questão do cooperativismo? Ele disse, olha, a nossa começou há 50 anos atrás, foram 50 anos de trabalho. Então, hoje, a tilápia produzida pela Copacol no Paraná, ela em 24 horas ela coloca o filé da tilápia nos supermercados do Walmart nos Estados Unidos. A gente teve a oportunidade de, em Tampa de fotografar e mandar para cá fotos de filé de tilápia da Copacol na rede, né? Walmart. É cultura. Bom, mais 2 perguntinhas para encerrar. Qual a importância da colaboração entre o setor público, o setor privado e a sociedade para o crescimento sustentável desse aquanegócio? É fundamental, fundamental. O governo tem que ser um facilitador. A iniciativa privada, ela investe. A sociedade civil, ela tem que estar lá resguardando os interesses das comunidades e tal. Então, se houver essa integração, esse somatório de esforços que leva ao desenvolvimento de atividades que sejam sustentáveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e ambiental. O social provocado também pela ação de governo, garantindo uma legislação que seja aplicável, resguarde os interesses de todas a cadeia produtiva e também de todos os pequenos, médios e grandes e tal, e as comunidades locais estejam se capacitando para realmente, porque... Se inserir nessa bioeconomia que se exatamente. Chama. Bom, para encerrar, qual a sua mensagem, Pereira, para o nosso público sobre o potencial do Maranhão e a relevância, né, dessa série, né, que nós estaremos dando continuidade, Agrovisão para a Bioeconomia. E outra, Pereira, de repente a gente não tocou num assunto que você acharia que seria interessante, mas fica à vontade. Bom, eu até dei uma rápida referência a essa atividade que é fundamental, que é a questão da sanidade animal. Nós temos dentro da Agência de Defesa Agropecuária, por meio da iniciativa de profissionais da própria AGED, que fizeram um curso junto ao EMA, e que, quando voltaram, procuraram a Sagrima, procuraram a própria UEMA, e se formou um comitê estadual de um programa de sanidade de animais aquáticos. Legal! Com apoio da UEMA. Então, é fundamental que isso aconteça. Então, eu tenho muita esperança e tenho confiança de que o Maranhão ainda vai despontar em nível nacional e internacional com essa questão da bioeconomia. Não tem por onde escapar, porque os asiáticos, eu sempre dou o exemplo dos asiáticos, eles precisam de alimento, o Brasil precisa. Nós precisamos produzir alimento de qualidade, mas alimento com preço acessível para a nossa população. Mas nós precisamos gerar excedentes para exportação. Não, gerar excedentes para exportação. E o mundo precisa de alimentos. O mundo inteiro precisa. Nós estamos defronte dos mercados potenciais que são importadores de alimentos. E cada vez mais a população mundial
está se assenhorando, se apropriando do interesse em alimentação saudável. E o pescado não tem comparativo com outras proteínas. Bom, eu vou fazer uma recapitular aqui o que nós discutimos. No primeiro bloco, entendemos a importância de falarmos sobre a bioeconomia e o aquanegócio. Em seguida, nós fizemos uma exploração da riqueza da nossa Amazônia Azul e o potencial dela. Depois nós vimos a questão da logística e do Porto Itaqui, né, para conectarmos ao mundo. Discutimos também os desafios e as oportunidades que o setor do aquanegócio, né, que a gente denomina, o Pereira com muita maestria denomina, e eu acompanho ele, o aquanegócio. E, por fim, projetamos um futuro promissor. Pereira, em nome do Agrovisão, eu, o Biratã, agradeço imensamente a sua participação e conhecimento compartilhado. E para você, ouvinte, que nos acompanha, a nossa jornada continua. Te esperamos no próximo episódio. Eu gostaria só que o senhor colocasse aonde que encontra o Pereira, de que forma que podem fazer contato com o Pereira. Você pode falar para aquela câmera lá, que estão os nossos... Perfeitamente. São mais de 40 anos atuando no setor público, dividindo a minha atenção e minha dedicação profissional, principalmente atividade na área ambiental e na área da pesca e aquicultura. A experiência que eu consegui granjear nesse período de mais de 40 anos, eu coloco à disposição de todo mundo, até porque sou um servidor público, continuo como servidor público. Hoje eu estou lotado como assessor especial da Secretaria da Agricultura e Pecuária. Às vezes as pessoas me perguntam, sim, mas não foi criada uma Secretaria de Pesca e Aquicultura? Eu digo, sim, mas se a gente considerar que a Sagrima continua Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, e o pescado é a pecuária, né? O pescado é a pecuária das águas. Então, até a própria legislação, por exemplo, o Código Florestal considera a aquicultura enquadrada entre as atividades agro-silvopastoris. Certo. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que faz esse mesmo enquadramento. Então, a gente justificou ao governador a necessidade de a gente continuar trabalhando com esse setor também na Sagrima. Então, quem quiser me contactar, nós estamos à disposição. O e-mail é jrpereira585@gmail.com. Pode repetir. jrpereira585@gmail.com. Meu celular 98, lógico. É o WhatsApp? É o WhatsApp 981042119. Pode repetir, Pereira. 98 código 981042119. Bom, agradecemos demais. E fique à vontade para nos ajudar a indicar as pessoas que vão participar dos próximos episódios. E você também como convidado, viu? Agradecemos a todos a atenção. E você, eu vou fazer um merchan aqui do nosso Imparcial. Se você quiser fazer parte dos anunciantes, né, do Imparcial, procure pela Zusi Andrade, celular 98 991 16 16 24. Eu vou repetir, a nossa comercial Zusi Andrade, DDD 98 991 16 16 24. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado pela atenção.